15 curiosidades sobre a vida e o mito de Zumbi dos Palmares. Olá, meu nome é Rex e sejam todos bem-vindos ao canal Recruz. E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar seu like, curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como este. E vamos lá! E em meio às sombras da história, um personagem misterioso emerge da névoa do tempo. Zumbi dos Palmares, nascido nas entranhas da Serra da Barriga, Alagoas, ou quem sabe em algum recanto secreto da África. Prepare-se para desvendar os segredos de sua jornada, enquanto exploramos os enigmas que cercam esse ícone da resistência. E nas próximas linhas, adentre conosco no mundo intrigante de Zumbi dos Palmares. E entregue como presente a um padre, Zumbi cresceu nas sombras em um mundo desconhecido. E lá ele mergulhou nas línguas do invasor, aprendendo português e latim, enquanto sua verdadeira identidade permanecia obscurecida. E os segredos da sua educação meticulosa, e as páginas da Bíblia que ele estudou, e os números de matemática que dominou, todos escondiam um passado misterioso. E sobre o manto de seu batismo como Francisco, a verdadeira jornada de Zumbi estava apenas começando. E a origem do próprio nome Zumbi traz consigo o mistério das palavras. Sussurra-se que tenha surgido do termo africano zumbi, que ecoa como fantasma ou espectro, uma conexão entre a lenda e o desconhecido. Um enigma que nos leva mais fundo na alma desse herói da resistência. Seria Zumbi dos Palmares mais do que apenas um líder? Estaria ele destinado a transcender o tempo como um verdadeiro espectro da história? E nas sombras da história, o termo quilombo ecoa como um segredo bem guardado. Qualquer grupo com mais de 6 escravos era sussurrado na história como quilombo. Seus habitantes, os misteriosos quilombolas, cuja origem remonta da palavra tupi-guarani calhamboras, significando aquele que foge, eram muito mais que simples fugitivos sob o véu da noite. Eles se uniram em comunidade secreta, onde a resistência ganhava vida. Mas o que realmente se escondia por trás dessas palavras? Identidades. A verdade sobre o quilombo é um dos mistérios mais profundos da história. E no coração das trevas do passado, ergueu-se um reino esquecido. O Quilombo dos Palmares, um reino secreto formado por escravos fugitivos, onde as sombras escondiam uma população que em seu auge alcançou 20 mil almas. E por volta de 1580, nas profundezas da fuga, escravos fugitivos de Pernambuco e Bahia conspiraram para criar uma pequena vila fortificada. Porém, esta vila era muito mais que uma simples comunidade. Ela era um mistério, uma utopia, nas entranhas da escravidão, onde a resistência florescia nas paredes fortificadas. E hoje desvendaremos os segredos guardados pelas muralhas do Quilombo dos Palmares. E nas sombras do Brasil colonial, escondido da vista dos opressores, surgia uma muralha da história. O Quilombo dos Palmares. Este era mais que um simples quilombo. Era o maior refúgio da resistência que o país já testemunhou. E dentre seus limites, escondiam-se vários povoados, conhecidos como mocambos, palavras que ecoavam como esconderijos, em um dos dialetos africanos falados na região. Mas o mistério mais profundo residiu na diversidade de seus moradores. Dentro das muralhas do Quilombo dos Palmares, mestiços, índios e brancos se uniram aos descendentes de africanos, formando uma sociedade única e misteriosa, que desafiou todas as convenções da época. E hoje desvendaremos os segredos deste caldeirão de culturas e resistência. E dentre os segredos murmurantes do Quilombo dos Palmares, nomes como Amaros, Subupira, Tabocas e Macaco se ergueram como estrelas no céu noturno. E estes eram povoados, cada um com sua própria história, cada um com seu mistério oculto. E no centro de todos, como um coração pulsante da resistência, encontrava-se Macaco, a capital do Quilombo, um enigma escondido nas densas selvas do Brasil colonial. E hoje vamos desvendar os segredos por trás deste nome e mergulhar nas histórias que ecoam nas paredes invisíveis de Quilombo dos Palmares. E nas profundezas do Quilombo dos Palmares, as vidas de resistências eram entrelaçadas com segredos bem guardados. Além das plantações de mandioca e cana-de-açúcar, os quilombolas criavam gado, uma fonte oculta de riqueza e sustento. E esses segredos da sobrevivência eram compartilhados entre todos, mas também escondiam uma intriga mais profunda. Quando havia sobras, o alimento era trocado por sal, armas de fogo e pólvora. Um comércio clandestino que mantinha as chamas da resistência acesas. E nas profundezas da noite, no interior do Quilombo dos Palmares, um segredo persiste na escuridão. Acredita-se que a maioria dos habitantes eram composta por homens,
cujos passos silenciosos ecoavam como fantasmas na noite. Suspeitas pairavam sobre suas atividades, murmurando que invadiam fazendas, libertavam escravos e roubavam comida, enquanto o véu da escuridão os envolvia. E além disso, histórias intrigantes sussurram que mulheres eram raptadas, desaparecendo nas sombras da selva. E nas sombras do Quilombo dos Palmares, um líder emerge, envolto em lendas e mistérios, o primeiro grande líder, Ganga Zumba, um nome que ecoa como um sussurro nas páginas da história. Mais do que um líder, ele era o tio de Zumbi, e sua influência silenciosa permeou os segredos do Quilombo. E hoje revelaremos a história oculta de Ganga Zumba e sua influência nas sombras dos Quilombos do Palmares. E à medida que o Quilombo dos Palmares resistia nas sombras, ele enfrentava um inimigo incansável, um governador geral, decidido a apagar sua existência. Cerca de 40 ataques com segredos enterrados no tempo foram ordenados pelo governador geral do Brasil. Cada ataque era mais que uma investida militar. Era um cerco ao mistério que pendurava. E no crepúsculo sombrio da história, o destino do Quilombo dos Palmares pendia por um fio. E foi um ataque liderado pelo enigmático bandeirante Domingo Jorge Velho que selou o destino da resistência. Zumbi, acuado, teve que fugir para as profundezas da mata, onde os segredos e as sombras eram seus aliados. No entanto, o mistério do fim de Zumbi dos Palmares envolve uma traição, um segredo guardado nas sombras daqueles que o rodeavam. Um de seus companheiros, um traidor nas fileiras dos leais, revelou o esconderijo aos portugueses, e a história se transformou em uma tragédia. E hoje vamos desvendar os segredos que culminaram na queda do Quilombo dos Palmares e na traição que deixou uma cicatriz indelével nas páginas da resistência. E mesmo após a morte, a saga de Zumbi dos Palmares não encontrou paz. Seu corpo, um símbolo resistente, foi submetido à profanação. As mãos cruéis da história o mutilaram, separando-o de sua identidade. Sua cabeça, um dos últimos vestígios de sua existência, foi enviada para Recife, onde ficou exposta em praça pública. No entanto, as sombras da história escondem um motivo por trás desse ato. E Zumbi, o herói silencioso, viu seu último suspiro no dia 20 de novembro. E essa data, como se os fios do destino conspirassem, foi escolhida para ser o Dia da Consciência Negra. E o que o torna tão significativa por trás dessa conexão misteriosa entre sua morte e essa data, escondem-se segredos profundos que ecoam como sussurros do passado. E no coração da história, a Serra da Barriga permanece como um testemunho. Como uma testemunha silenciosa do passado. E hoje reverenciada como Patrimônio Histórico do Brasil, um lugar onde os segredos de Palmares se encontram com as marcas do tempo. E ainda hoje, nas sombras de sua majestade, comunidades quilombolas remanescentes como a de Muquem, a apenas 5 quilômetros de União dos Palmares, mantém a chama da resistência acesa. E em meio a essas terras carregadas de história, o mistério, as vozes do passado ecoam, lembrando-nos de que a luta de Zumbi dos Palmares continua viva e pulsante. Gostou da nossa viagem pelos mistérios do Quilombo dos Palmares? Se sim, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Sua interação ajuda a espalhar a mensagem e a manter viva a história. Vamos juntos desvendar mais segredos e inspirar outras pessoas a explorar o passado misterioso do nosso país. Curta, comente e compartilhe. E até a próxima, e que a história esteja sempre com vocês.